Olá a todos, eu sou o Davi Steinbock e sejam muito bem-vindos ao STEMcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com o engenheiro químico Rodrigo Rebouças. E, Rodrigo, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar do podcast e dar uma pausa aí na sua rotina para conversar com a gente numa terça-feira. Eu agradeço bastante. Tranquilo. E, bom, já vamos começar já com a primeira pergunta. Você poderia nos contar um pouco da sua formação e carreira? Sim, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar conversando com você aqui, Davi. Achei muito legal a sua iniciativa. Obrigado. Vou fazer, assim, vou me concentrar aqui o máximo possível para responder da melhor forma possível essas perguntas. Mas então, minha carreira, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu fiz a Ah, minha graduação na UNB, em Brasília, em engenharia mecânica, e depois fiz mestrado na PUC-Rio, engenharia mecânica também, mas assim, sempre já trabalhando na área de pesquisa na parte de mecânica dos fluidos, partículas em suspensão e essas coisas, assim, a gente pode entrar em detalhes se você quiser, mas assim, é mais essa parte de interação de partículas em fluidos. E aí, durante o meu mestrado lá na PUC, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos para dois, como é que fala, para duas pequenas conferências, assim, né, workshops na área de coaching, que é de revestimento de substrato, e ah, foi na Universidade de Minnesota. E lá foi, assim, eu fiquei impressionado com a estrutura das universidades, aqui da universidade, no caso, de Minnesota, aqui dos Estados Unidos, e bateu aquela vontade, né, de estudar fora, e acabei, e meu primo também, na época, já estava fazendo doutorado em ciência da computação na Universidade de Califórnia de Davis. Então, assim, as coisas aconteceram e eu acabei aplicando para o doutorado aqui em Yale e graças a Deus deu tudo certo e estou aqui desde então, 2016 no caso, né? legal. E na Universidade de Minnesota, antes disso, você não tinha nenhuma vontade de estar fora? Nunca. Eu tinha vontade, mas assim, eu acho que estando indo lá, né, e presenciando, sei lá, acho que eu fiquei uma semana, na época, uma semana e meia, Uhum. e meu orientador da PUC, o Márcio, o professor Márcio Carvalho, ele deu um curso lá de revestimento de substrato, né, porque ele é vinculado à Universidade de Minnesota. E Uhum. aí, estando lá, vendo assim, a estrutura da universidade, biblioteca, eu sou apaixonado por biblioteca. E aí eu fiquei muito empolgado, né? E, assim, eu tinha vontade antes, mas não era algo muito concreto. Na época eu ainda estava assim, um pouco indeciso se eu ia fazer doutorado ou não, se eu ia para a parte da indústria. E acabei que acho que esse foi um pontapé inicial para despertar essa minha vontade de estudar fora. E foi assim que eu acho que tudo começou mesmo. Aí me planejei e por aí foi. Entendi. E por que você escolheu fazer em Yale, especificamente? Eu escolhi aqui por conta do meu atual orientador, no caso. Quando eu estava no Brasil, na época do mestrado, assim, conversando bastante com meus orientadores da UNB, né, com o professor Taiguara, e com o Márcio, lá da PUC, meu primo mesmo, que já estava aqui nos Estados Unidos, e meus grandes amigos, assim, meu grande amigo, na verdade, durante o mestrado, o Ivan, que eu também conheci, assim, a gente está na mesma área, inclusive hoje ele está fazendo doutorado na Rice. Ah, Eu fui atrás de orientadores, de professores que trabalhassem na área e fui conversando com essas pessoas, assim, e acabei encontrando o meu orientador, que é o professor Loenberg, Michael Loenberg, aqui de Yale, e eu resolvi, assim, eu escolhi uma lista de orientadores e mandei e-mail e comecei a me comunicar com ele antes do processo aplicativo, e acabou que eu vim para cá, assim, lógico que a universidade é excelente e tudo, mas eu acho que minha primeira motivação foi a linha de pesquisa, com base no orientador, no caso, né, que eu queria trabalhar. uhum. Legal, interessante. E esse orientador você conheceu, você foi pegando uma lista de orientadores ou Não, assim, é era um cara que você porque já conhecia? eu fui, é mais com base nos artigos mesmo da área, né, que eu Tá, trabalhava entendi. na época, e aí ele, ele já era conhecido na parte lá de simulação numérica de gotas, né, uma parte com suspensão, no caso, seria uma emulsão nesse caso, por ser uma gota. E aí eu conheci os artigos dele, já tinha lido, e aí entrei em contato, mandei um e-mail, sei lá, não lembro exatamente a época, mas assim, bem antes da deadline do processo aplicativo, a gente
ele me respondeu, foi super receptivo, e aí foi assim que começou. Então eu não conhecia ele diretamente, né? Na verdade, eu conhecia ele pelos artigos, e Aham. aí a gente se comunicou inicialmente por e-mail, e aí deu tudo certo, no final das E contas. ele hoje em dia é o seu orientador do PhD? Ou? Sim, ele é meu orientador do PhD. Ah, legal. Pessoa, um cara muito legal. E só, inclusive, uma meio curiosidade minha, mas como que é o processo de aplicação? Normalmente é assim mesmo? Você conhece um orientador e vai falando e... Isso acontece, assim. Eu acho que isso é mais comum para estudantes que vêm de fora, de outros países, né? Aham, Porque eu conheço também pessoas aqui do doutorado que elas simplesmente aplicaram e não tiveram nenhuma conversa inicial com o orientador e depois escolheram, né? Depois de terem sido aham, aprovados. Mas eu acho que é uma boa prática, principalmente se você, no caso, né? Na minha época, colocando minha perspectiva de quando eu apliquei, acho que facilita bastante você ter esse contato inicial, porque é muito concorrido, né? Assim, o mundo uhum. inteiro quer estudar nas melhores universidades dos Estados Unidos, que todas são muito, assim, tem muitas universidades muito boas aqui. Sei lá, você pode fechar o olho, apontar, pega uma lista de 20, fecha o olho e aponta, você vai para um lugar bom, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, eu acho que assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, não sei se eu estou desviando um pouco do assunto, mas Não, tá o ótimo. processo seletivo, ele não necessariamente tem essa componente, mas eu acho que ajuda muito, porque aí você tem, o professor sabe quem você é, com antecedência, e ele vai poder colocar o seu nome lá na hora de escolher os alunos e tudo mais, poder defender a sua, no caso, a sua aplicação, né, para você ser aceito. Uhum. E acaba facilitando que você acaba convivendo com ele no seu dia a dia, tipo, durante seu mestrado, seu doutorado inteiro, né? Sim, sim, é importante você escolher esse cuidado com quem Uhum. você quer trabalhar. É difícil você ter noção de como vai ser, né, essa relação interpessoal só conversando por e-mail, né? Mas assim, eu acho que Uhum. em grande parte não, os relacionamentos são estáveis. E assim, Entendi. eu acho que eu dei sorte com o meu orientador, porque ele é uma pessoa, além de ser muito competente, ele é um cara que se preocupa assim, comigo, com os Uhum. alunos dele em geral. Então, a minha jornada aqui tem sido muito boa. Legal. E no o seu doutorado é sobre o quê? Meu doutorado ainda é nessa mesma linha nessa grande área, né, de mecânica dos fluidos, aí na Uhum. parte de interação de partículas e suspensão. E eu estudo, assim, eu acho que a parte mais teórica e de, um pouco de análise numérica, mas a parte mais de análise teórica de equações para que a gente possa, que nós possamos assim desenvolver para resolver problemas em certos limites. A parte, limites eu digo assim, tá, contraste de tamanho de partícula, ou no caso de gota, diferença de viscosidade entre a gota e o fluido em suspensão, no caso o fluido em que as gotas estão em suspensão, e por Uhum. aí vai. Então, assim, uma parte assim da parte matemática de análise assintótica, mas o tema em geral é de estrutura de partículas de suspensão que podem mudar de acordo com o escoamento, com o tipo de fronteira que você tem no seu domínio, o tipo de partícula, o tamanho, e por aí vai. Então, é bem nessa área e nessa parte de análise mais análise teórica, eu diria. Entendi. E uma coisa, todos esses trabalhos que você faz, é tudo nessa pegada meio de mecânica do fluido, né? E Sempre da onde que foi. veio esse interesse por essa área, Cara, especificamente? esse interesse nasceu lá na UNB, com, assim, o meu orientador na parte final do meu projeto de graduação lá da UNB, que foi o professor Taiguara, ele foi um professor de cálculo 1, bem no comecinho, e assim, eu já sabia que ele trabalhava assim, né, fiz cálculo 1, gostei muito, assim, né, um professor excepcional, e eu sabia, depois disso eu tive interesse em saber, conhecer um pouco mais a respeito da área de pesquisa dele. Assim, eu sempre gostei muito de matemática, da parte de cálculo, equações diferenciais, né, que a gente aprende em engenharia. Uhum. E ao longo do meu curso, assim, eu acho que despertou,
também quando eu peguei a matéria acho que era Dinâmica dos Fluidos ou Mecânica dos Fluidos 2 da UNB, que também com um professor muito bom, o professor Francisco Ricardo da Cunha, que foi orientador do Taiguara, e nesse meio tempo meu amigo Ivan, que fez graduação comigo na UNB, o mesmo que fez mestrado comigo na PUC, ele Uhum. trabalhava já com Taiguara, então a gente trocava ideia, né? E aí surgiu o interesse. Aí no final da graduação você tem que fazer o seu projeto final, né, para formar. E aí Uhum. eu fui lá, conversei com o professor Taiguara, e aí ele aceitou, vamos fazer um projeto aqui, aí começou. Aí eu mexi com um projeto lá interessante de camada limite de suspensões, no caso de emulsões, né, diluídas. E Uhum. aí trabalhei assim, sempre em colaboração com Ivan, Taiguara, e a partir disso eu comecei a estudar mais, né, aprender, então eu diria que nasceu ali, né, com essa oportunidade que eu tive de trabalhar com o professor Taiguara, tendo também ali um amparo e aquelas conversas assim offline com o meu colega lá, com o meu amigo Ivan, e Aham. por aí foi, né? E depois vieram outras pessoas, aí também tem no final da graduação, aí você acaba se envolvendo um pouco mais com o projeto dos seus amigos, aí tinha um grupo de Delbran também na época que também gostava muito dessa área, então acaba que eu acho que é uma coisa que eu fui incentivado pelo meio e pelo meu interesse em desenvolver pesquisa na área da matemática, eu acho. Entendi. Isso tudo aqui no Brasil ainda, né? Foi no Brasil, é. Foi no Brasil, é. Então, tipo, no caso, minha história foi um pouco assim, né? As portas foram se abrindo e eu entrei, aceitei o desafio e as coisas aconteceram de uma forma assim que hoje eu olho para trás e eu fico muito feliz, né? De ter convivido com as pessoas com as quais eu convivi e pelo caminho, né, que foi traçado para mim, assim, com base nessa convivência e com a minha dedicação em tentar sempre melhorar, entender, estudar, né, que é o Uhum. que o coração da pesquisa é você estar ali perseverando sempre, né? Então foi mais ou Uhum. menos assim. Legal. E uma coisa só que eu pensei, esse seu amigo Ivan, Aham. você conheceu ele na UNB mesmo? Foi, na verdade eu conheci antes no cursinho pré-vestibular lá de Ah, não. Brasília, e aí a gente jogando bola lá, eu conheci, assim, por acaso, e depois a gente se encontrou de novo na graduação. Aham. Aí foi até o PhD O PhD a gente junto. separou, né? Porque, Ah, separaram? a gente fez mestrado juntos lá na PUC, mesmo orientador, projeto bem parecido, inclusive ele veio para Minnesota também comigo. E aí ele Aham. também se interessou com a parte de, né, no caso de fazer doutorado fora, e assim, aí, mas a diferença foi que eu apliquei um ano antes. Assim, eu terminei o Ah, tá. doutorado, aí ele ainda tinha algumas coisas para fazer no Brasil, e aí ele Uhum. aplicou no ano posterior, né? E aí ele está fazendo doutorado hoje lá na Vice. Ah, legal. É. Ele e o Lucas, E, que era o outro amigo nosso também lá da UNB. e, e tá fazendo doutorado também? Também, nessa parte de dinâmica do estudo e tal, que é mais ou menos aquele grupo lá que nasceu na UNB e seguiu em frente. Tá, é o grupo das mecânicas dos fluidos. Tem muita gente boa, né, na nossa área aí, espalhada pelo mundo, inclusive, Aham. né, mas é porque acabou coincidindo e foi legal. Não, É bom, né? sensacional essa É história. bom ter esse componente a mais aí Claro, não. da Não, sim, amizade, né? e obviamente vocês fazem trabalhos juntos e tal, mas são amigos também, né? Tá? É, lógico. Uhum. Sim, o Ivan foi meu padrinho de casamento Pô, e legal. tava lá. Foi ano passado, Taiguara, meu professor do UNB também tava lá no meu Ah, foi lá casamento. também. Foi, Da hora. foi muito bom, assim, é muito legal você. Eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar perto, conversar e eu gosto de fazer amigos, então ainda mais quando seus colegas de trabalho viram seus amigos, então isso eu acho que é o maior prêmio que você pode ter, Aham. né? Sensacional. E só uma outra perguntinha. Você fez bacharelado e mestrado em engenharia mecânica, né? Foi. E por que que em Yale você foi fazer PhD de engenharia química, né? Sim, é porque essa área de pesquisa que eu desenvolvia no Brasil, que é dentro do Departamento de Engenharia Mecânica, aqui nos Estados Unidos ela é explorada com mais intensidade dentro do Departamento de Engenharia Química, essa parte de análise de transporte, Uhum. fenômenos de transporte, por aí vai.
Então, então eu mudei assim de engenharia mecânica para engenharia química por conta dessa diferença assim de ênfase, porque aqui nos Estados Unidos ó, é um pouco diferente do Brasil. Mas assim o espírito da pesquisa é o mesmo, a mesma pegada, Uhum, mas lógico que assim tem algumas matérias que você tem que fazer obrigatórias, quer dizer, uma, né, que é um pouco mais assim na parte de cinética química, mas que também não é nada muito complicado, não. uhum. E isso é uma dúvida, acho que mais de curiosidade também. No Uhum. PhD, a maioria do trabalho é pesquisa, né? Mas você também tem que ver aulas e tal? Tem um, você aqui em Yale você tem 1 ano e meio de matérias, você tem que fazer 10 matérias e aí das Aham, 10 matérias duas são tipo matérias voltadas para pesquisa, você tem a oportunidade de conhecer o trabalho de diferentes professores no departamento e aí você no final do seu semestre você apresenta o que você desenvolveu de pesquisa. Então, tipo uma introdução que você poderia fazer de pesquisa com um dado professor, né? E as uhum, outras 8 são matérias que você tem que fazer, aí 4 são obrigatórias, né? Uma de matemática, outra de termodinâmica, outra de economia de transporte e outra de cinética e reatores, né? Que é aquela matéria um pouco mais de química. E as outras você escolhe. Então você faz as matérias, aí dá uma monitoria obrigatória no final do seu acho, primeiro ano, 1 ano e meio. E só que a pesquisa ela é um componente que está sempre presente, né? aham. Independente de estar fazendo matéria ou não, você tem aquela. É legal, né? O doutorado em geral, acho que é necessário você passar por essas etapas de disciplinas e monitoria, mas a pesquisa eu acho que é a parte principal mesmo, que Uhum. é a sua tese que você vai defender no final e publicar os seus artigos a respeito. Entendi. E quanto tempo dura um doutorado? Assim, ele varia ou tem um tempo Varia, fixo? não, Varia. mas tem uma média, né? Aqui nos Estados Unidos, na área de engenharia, eu acho que uma média boa no doutorado é de 5 anos. No Brasil são 4 anos, né? Aham. Normalmente. Mas tem gente que acaba antes, tem gente que fica mais. Então depende bastante do seu orientador, né? Do tipo de Uhum. trabalho que você faz, se você está fazendo trabalho experimental, normalmente demora mais, então as pessoas ficam sei lá, 6 anos, com depois o pessoal que ficou aqui até 7 anos, assim, depende. Mas é uma média, acho que saudável para um doutorado aqui nos Estados Unidos, na área de engenharia, pelo menos, né, de uns 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos e meio, essa faixa, Uhum. Entendi. entendeu? Bom, acho que eu tenho uma pergunta, e essa Uhum. pergunta é mais ampla, assim, mas Aham. acho que é, tipo, é mais nem da universidade, mas até antes, tipo, da onde que veio essa sua motivação pra fazer uma área de STEM, assim, uma área de exatas? Ah, como eu falei, eu acho que eu sempre tive uma maior identidade, assim, com matemática, desde a época de escola, e eu tinha esse interesse, assim, sei lá, uma vontade que estava uma semente que foi plantada ali ao longo da minha vida, que foi, foi criando raiz, crescendo. Então, foi muito, né, assim, pela minha afinidade com a matemática, minha vontade de estudar cálculo, né, essas coisas. Inclusive, tem uma coisa interessante para falar que eu acho que eu não falei. Na verdade, quando eu fui fazer meu vestibular a primeira vez, eu fiz para economia. E aí Ah, eu passei lá para a Universidade Federal de Santa Catarina e aí eu fiz um semestre lá. Eu acho que eu poderia falar que foi aí que eu decidi. Assim, eu não sei, economia, porque STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? aham. Não errei, que bom. Assim, eu não sei se economia entra nesse espírito, assim, porque tem a parte de economia que é bem matemática, né? Aham. Mas, assim, Acho que entra, sim. entra, enfim, então foi isso, assim, eu sempre tive vontade Uhum. de fazer algo mais quantitativo, análise e tal, ter ferramental matemático envolvido, aí comecei com economia, aí durante o curso no primeiro semestre, aí eu me apaixonei por cálculo, aí eu falei, não, eu quero fazer engenharia, aí mudei Aham. para aí fui para engenharia e por aí começou, né? E assim a minha história
foi evoluindo e eu acabei entrando na área de pesquisa lá mais para o meio e final da minha graduação, meu bacharelado em engenharia Ah, mecânica. E hoje eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Assim, eu estou muito feliz com a minha rotina, gosto de uhum, pesquisa e assim, e graças a Deus que eu me encontrei assim, nessa linha. uhum. Isso Mas é uma coisa que eu ia comentar, inclusive, que muita gente acaba entrando numa universidade que não gosta, mas acaba se forçando a fazer e tal, né? É bem legal que você eu resolvi percebeu. mudar, eu percebi, foi mais assim, eu tinha, não era muito o curso de economia na época lá da UFSC, não era muito o que eu sonhava, assim, que eu imaginava, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo eu tinha muitos amigos fazendo engenharia, no caso não engenharia mecânica, mas engenharia de produção, engenharia elétrica, assim, N curso mais na área mais assim puxado na engenharia, Mais de exatas. que é de exatas, aí eu acabei mudando de ideia, falei, vou seguir esse caminho aí da engenharia e estou feliz. Legal. E cálculo, pelo que você me falou, foi uma grande parte disso, foi uma grande motivação. Foi, cálculo foi o diferencial, eu diria, Aham. porque, enfim, é bonito. Cálculo... Cara, tô sofrendo agora, mas Você tá fazendo, né, cara? tô fazendo aqui, tem umas provas chamadas de AP, não sei se você conhece, que é tipo, você pode fazer essas provas, aí você tira Você, uma nota ah, boa, assim, um 4 um 5 que vai até 5, né? Você aham. pode pegar crédito, aí você pode pular umas aulas da universidade. Ah, você tá então no último ano do ensino médio, é isso? Eu tô no segundo. A gente Segundo ano, começou. Começa no segundo, é porque a prova é em maio do ano que vem, né? Por causa saquei. dos calendários deles, que é meio diferente. Cara, legal. Mas você mora no Brasil ou tá nos Estados Unidos? Eu moro no Brasil, mas meu objetivo Legal. é prestar pra fora mesmo. Pô, bom, tem uma galera boa aqui na graduação, na engenharia química que eu tive a oportunidade de conhecer. Uhum. Hum. Meu objetivo era seguir meu carreira de pesquisa mesmo. Pô, muito legal. Tomara que Gosto dê de tudo trabalhar certo com pra coisa você. laboratório, assim. Você Obrigado. gosta? Bom. Você tá fazendo qual engenharia? Ou, não sei, qual curso você tá fazendo agora? Eu Na quero verdade, fazer você quer aeroespacial. fazer, Eu desculpa, quero fazer aeroespacial. aeroespacial. Bom, muito bom. É legal, É mas... uma área muito interessante. Vai dar tudo certo, com certeza. Obrigado, obrigado. Né? E eu tenho outra pergunta meio, meio blank aí, mas. E é bem refletiva, assim, reflexiva. Aham, Mas. Lá vai. Se você pudesse voltar no tempo, pra sua adolescência, ou pra qualquer época da sua vida, e dar uma dica pra si mesmo, ou falar alguma coisa, o aham. que você falaria pra você a respeito de uma possível mudança de carreira? Ou você mudaria alguma Ah, coisa? cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que esse é o grande conflito de qualquer ser humano, né? À medida que ele Aham. fica mais velho. Mas eu acho que se eu pudesse voltar assim na minha época da adolescência, eu tinha objetivos diferentes na época. E eu não. E era assim, na verdade, na época eu jogava muito futebol, então eu ainda tinha muita vontade de seguir, sei lá, uma carreira esportiva. Uhum. E mais eventualmente, assim, não deu certo e tal, mas assim, eu não tinha muita. Eu estudava bem, sempre, assim, meus pais me colocaram em escolas super boas, e gostava muito de matemática, eu estudava, fazia o necessário, né, para ir bem na Uhum. escola. Mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu nem falaria muito de carreira, assim, para mim mesmo, mas eu acho que eu ia me incentivar a ler mais, Uhum. e tentar ter uma visão mais crítica sobre as coisas que eu estudo na escola, não ter aquela ideia que eu tenho que estudar para tirar uma nota, para passar no final do ano, ou algo do tipo, ou que eu tenho que me preparar para o vestibular. São pressões que a sociedade impõe, assim, a gente não tem por onde correr, lógico, porque a gente tem que fazer isso para conseguir entrar na faculdade e seguir em frente. Mas eu acho que ter aquela vontade a mais de aprender, de pensar criticamente, avaliar, estudar e, enfim, com qualquer coisa que eu fosse fazer na época, né? Porque Uhum. essa é a essência, eu acho, da carreira, isso que vai despertar a sua paixão por aquilo que você quer fazer, né? Porque eventualmente você vai ler algo que você gosta, aí você, eu gostei disso, aí você vai um pouco além, aí cava um pouco mais, então é um processo que eu acho que no caso, daria para mim uma base mais forte para começar, assim, sei lá, a minha carreira
minha carreira acadêmica com menos falhas na formação, entendeu? Então, acho que Com uma eu me motivação maior, assim. uma motivação maior, uma certeza assim. Eu acho que nada é fixo, né? E eu também acho que que as coisas que a gente faz na época, assim, são, acho que é a melhor opção que talvez, né? Assim, eu acho que na minha cabeça, quando eu tinha Uhum. 15 anos, eu devia pensar, pô, vou fazer isso porque é a melhor coisa que eu posso fazer agora, mas de acordo com aquilo com a minha realidade, com o background que eu tinha, entendeu? Mas eu acho que é isso, eu acho que a leitura liberta e essa parte de imaginar e de não ter medo de arriscar é a Uhum. melhor coisa que eu acho que eu me daria esse conselho. Legal. E, Eu acho que você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é uhum. aprender as coisas por um motivo maior do que só passar numa prova, né? Eu acho que. Porque, exato, isso aí é. Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, 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 pode ir à vontade. É, porque eu acho que, assim, esse é algo que a gente acaba que faz por um tempo, talvez na escola, ensino fundamental e médio, entra no automático, mas isso às vezes atrapalha um pouco até o seu desenvolvimento profissional dentro da universidade, né? Uhum. Assim, acho que a partir do momento que você aceita fazer um curso de ensino superior, assim, você vai tentar, lógico, né? Vamos dizer que é o curso que você quer realmente fazer. Você já é um profissional em formação, né? Você está trabalhando com potenciais, pessoas que potencialmente podem ser seus colegas, e assim, no caso, na parte de estudo. Então, eu acho que a postura muda, né? E eu acho que ter maturidade para enxergar isso desde o começo te dá uma visão mais ampla e aquela uma responsabilidade maior sobre a sua formação, o seu entendimento. Então, eu falo Uhum. isso muito para que esse tipo de atitude não entre dentro da sala de aula da universidade, entendeu? Porque Uhum. ali é a sua oportunidade de, não só lá na universidade, mas em qualquer momento, tipo, a mente tem que ser maleável, né? Não tem que ser algo rígido e isso ajuda muito para você tomar decisões mais para frente, enfim, não só Uhum. na área profissional, mas também na sua vida pessoal, suas amizades, por aí vai. É isso, é um pouco ir além, né? Tentar enxergar além, é algo que talvez uma prática mas assim deixar que ter aquela, enfim, eu acho que ter mais segurança naquilo que você está fazendo é bom com base numa maturidade que vem, né, com leitura, pensamento, conversa, assim, coisas que você escolhe fazer no seu dia a dia. Uhum. Não, eu concordo completamente. Eu acho que isso é um problema, inclusive, eu tenho um exemplo, não sei se, mas é tipo Uhum. medicina no Brasil. Meus pais são médicos, né? Mas eles sempre Sim. falam que hoje em dia é tão difícil, né, entrar em medicina no Brasil, Ah, que às é. vezes o pessoal bota esse objetivo na cabeça, assim, meio sem pensar, e vai, sofre, 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 sofre. Aí quando entra na universidade, chega e pensa, e agora, né? É, aí quer relaxar. Aí vai pra festa. Não, assim, tem que curtir, né? Eu não tô falando que não tem que ficar dentro de casa e tal. Pelo contrário, acho que tem que ter um balanço da parte Sim, sim. de estudo com saúde física e mental. Mas eu acho que é a qualidade daquilo que você faz, né? Então, e é isso, Aham. exatamente. Tem tanta pressão, passa no vestibular, medicina, curso extremamente difícil, concorrido. Aí você estuda, passa, e aí depois, né, fica naquele sem saber o que fazer. Meio desfocado, meio. Não pode perder o. Eu acho que assim, a vontade tem que estar lá, muda um pouco o foco, né? E entender que é muito importante ali. Eu acho que até a própria você está numa vaga, se o curso é muito concorrido, uma universidade muito concorrida, então aquela vaga que você está ocupando é uma vaga desejada, né? Então, tipo, Aham. tem que fazer valer aquela oportunidade e levar a sério, Aproveitar então. ao máximo. Aproveitar ao máximo, não tem que tirar, eu não estou falando para tirar 10 em tudo, eu acho que é mais assim, ter aquela, ir para aula, ou sei lá, enfim, pensar e tentar ir um pouco além, pesquisar, conversar com o professor depois da aula, ler Uhum. alguma matéria, enfim, tipo, acho que essa é a ideia. Isso vai refletir na sua vida futura também, né? Porque no final das contas é isso que você vai fazer, né? Isso, eu tava mais nessa linha, assim, de que, Aham. porque a pesquisa é isso, né? Você chega um momento que você está sempre querendo, você tem que fazer algo novo, então tem que ler, tem que ter paciência, às vezes que as coisas não vão dar certo, mas se você entende o motivo,
assim, daquilo, né? No caso, eu estou fazendo a pesquisa, meu tema é esse. Aí eu tenho que fazer um experimento, o experimento não dá certo. Aí você não pode ficar frustrado, né? Você tem que saber lidar com essa frustração e eu acho que dá muito certo quando você tem um caso, uma envergadura assim maior e uma base forte para lidar com problemas, entendeu? E é mais ou menos assim que eu enxergo a pesquisa, não só a pesquisa, mas é engraçado que a vida também é assim. Né? Uhum. Bom, cara, acho que foi ótimo. Você quer falar mais Ó, alguma coisa aí não, pra acho que finalizar? tô super bem aqui, obrigado. Assim, eu tô feliz em ter participado do podcast, acho que mais uma vez é uma iniciativa muito boa da sua parte e eu espero que isso se mantenha, né? Que você possa conversar com muitas outras pessoas e enfim, que isso possa ajudar quem vem a mim, as pessoas que querem fazer doutorado fora, ou, enfim, querem estudar de uma Uhum. forma diferente. Então, eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Eu também gostei muito Não, da entrevista. eu, eu que agradeço, cara. Não, foi sensacional. Muito obrigado aí por participar de novo. A ideia é essa mesmo, inspirar quem estiver ouvindo isso daí. Vamos que vamos. Valeu, Davi. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu e até a Um- próxima. até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a conversa com o Rodrigo. Rodrigo, se você estiver escutando isso, cara, muito obrigado. Foi sensacional a conversa. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.